Olá, seja bem-vinda de volta ao podcast Mulheres na Pan. Eu sou a Sinara Maria, a sua anfitriã. Estou novamente com uma convidada muito especial hoje, já vou apresentá-la. Eu só gostaria de reforçar, se você ainda não está inscrito no canal da Jovem Pan Blumenau aqui no YouTube, se inscreve ali e também me procura lá no Instagram, no @Sinara Maria, lembrando que Sinara é com C, @Sinara Maria, ou no LinkedIn também, Sinara Maria. Vamos conversar hoje sobre um tema muito especial, todas as mulheres adoram esse tema, vamos falar de um tema fascinante que reúne beleza, que reúne saúde, bem-estar e um olhar de dentro para fora, né? Doutora Catiúcia Rosário, obrigada por estar aqui no Mulheres da Pan, seja bem-vinda. Oi, Sinara, muito obrigada por esse convite, muito feliz e honrada em estar aqui, em trazer esse tema que todas as mulheres em algum momento da vida vão buscar e que causa tantas dúvidas. Verdade, né? Por que nós somos fascinadas por esse universo da beleza, né? Nós gostamos muito desse tema. O feminino, ele é belo. É verdade. E o belo tem uma união com Deus. E a mulher tem uma conexão com a espiritualidade. Que lindo então, isso. tudo isso tem um conjunto. E a mulher se sentir bonita, da maneira como ela é, traz uma presença para a vida que ela consegue fazer coisas maravilhosas dentro da vida dela. Que maravilhoso, já começamos arrasando, doutora, doutora Catiúcia. Começamos muito bem já o nosso episódio falando sobre a questão desse conceito, esse padrão de beleza, talvez, falar sobre padrão de beleza. Já vamos falar sobre isso, esse padrão ou não padrão, né? Sobre o feminino, sobre o belo. Eu queria primeiro entender quem é a doutora Catiúcia, para quem não te conhece. Como é que você chegou até aqui? Quem é a doutora Catiúcia Rosário? Ou a Cati, você falou, né? Catiúcia? Então, me chamo Catiúcia. Eu nasci lá no interior do estado, na cidade de São Miguel do Oeste. Então, com 16 anos, eu já vim morar sozinha para estudar e visando fazer a faculdade de medicina. Sempre tive essa base familiar, esse apoio familiar muito forte. Eu vejo que é bem comum de quem tem esse dom pela medicina, que isso nasce muito cedo. E é uma coisa que chama a gente. E eu, por morar numa cidade pequena, com escola pública, precisei sair da minha cidade para poder estudar e ter, assim, possibilidades de passar no vestibular, né? Olha só. Então, com 16 anos, eu já morava sozinha, já cuidava da minha vida. E ali eu comecei a entender algumas coisas sobre como nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. E começou a crescer a Catiúcia a partir dali. Sou casada com o Wilson há 20 anos. Temos um relacionamento já há mais de 30 anos. Ele acompanhou toda essa trajetória. Tenho 2 filhos. O Gustavo está com 16 agora. Grande. Eu tenho 46 anos, estou quase fazendo 47. Felipe tem 11 anos, então sou mãe de 2 meninos e de 3 cachorros. Olha só, 4, na família verdade. Grande. Família grande. Que uma cachorrinha a gente perdeu, mas sempre está no nosso coração, sim. né? E de lá eu fui construindo esse caminho dentro da área médica. Não tenho nenhum médico na família e o que me despertava a vontade de ser médica era cuidar das pessoas. Eu já tinha um olhar muito humano para as pessoas, em olhar para o ser humano que está ali na minha frente e trazer esse cuidado. Então eu fiz faculdade aqui na FURB, me formei na FURB em 2001. Daí fui a Florianópolis fazer residência médica lá no Hospital Universitário e me formei na dermatologia em 2004. Então, desde 2005 eu já tenho consultório aqui em Blumenau. Já vão agora quase 20 anos de história na dermatologia e é uma área que eu amo de paixão, faço realmente o que eu amo. E a dermatologia, ela tem muito vínculo com essa parte humana, psicológica das pessoas. A pele, ela traz muito esse sentir, né, do nosso dia a dia, da forma como a gente vive, do estresse que a gente está exposto. Então, eu sempre procurei ter esse olhar mais profundo para aquele paciente, para aquela pessoa que estava na minha frente, olhando além de uma doença. Hoje em dia eu trabalho mais com a parte estética, então olhando além da estética, quem é essa mulher que está na minha frente? Essa mulher, essa esposa, essa mãe, ela vem cuidar dela porque qual é
o que está mexendo dentro dela que fez ela vir até mim. E assim, a gente prepara todo o consultório para isso. Nossa. Desde a minha recepção, o treinamento da minha secretária, para que tudo seja cuidado, para as pessoas serem acolhidas como elas são, na sua individualidade. Esse é um meu... A gente sempre fala que quer deixar um marco onde a gente passa. Então, tratar as pessoas realmente dentro da sua individualidade é um norte para o meu trabalho. Nossa, que maravilhoso. Eu já me imaginei, né, entrando num espaço que eu irei, né? Já prometi que eu irei. Porque você está pensando nisso, realmente assim, por que ela está vindo aqui? Há algo, além de ver um filtro solar, de ver um procedimento, há algo mais profundo. É o que você já falou aqui. Nós vamos investigar um pouquinho mais sobre esse tema também. E que bacana que você faz esse acolhimento muito individualizado, personalizado para cada uma, entendendo que nós estamos passando por várias coisas que ali às vezes a gente não está dizendo, mas a gente está passando por uma transformação que o cuidado com a pele é só, entre aspas, uma deixa para que a gente possa olhar para a gente, né? Então a dermatologia tem esse fascínio. Realmente é uma área fascinante, né? E quando a gente fala em beleza, a gente fala em estética, existem os dois lados. Existe aquele lado do exagero, que não é a minha linha de trabalho. Sim. E que eu vejo que muitas pessoas têm receio e que isso acaba afastando algumas mulheres com esse medo, com esse receio de alguma transformação, de fazer alguma coisa que se arrepende, não se identificar. Porque você se olhar no espelho e amar quem você é, e a partir desse ponto você decidir cuidar de você por amor, essa é a essência verdadeira. Não é por comparação a alguém, ou porque alguém fez, ou para ficar bonita para o marido, ou para o círculo de amigas. Não, é para você, e é por você. Então, eu trabalho muito essa identificação, que a mulher se olhe de verdade, que ela se aceite como ela é, porque o nosso potencial também vem disso. Né? Quando a gente nega quem a gente é, a nossa aparência, a nossa forma de ser, e acaba vendo muitos defeitos, né? A gente sempre está na falta, e a falta é um buraco muito profundo. Então, procura olhar para a estética como uma maneira de enaltecer aquela mulher, de trazer para ela o potencial dela, porque nós podemos melhorar. E os procedimentos são seguros, a gente tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer, prevenindo esse envelhecimento e ajudando, mas fazendo com que você se sinta você. Sim. Que você se empodere de você. Só Maravilha. que esse ponto do amor verdadeiro por quem você é, quando a gente olha para a sociedade hoje em dia, existem muitas caixas que a sociedade tenta nos colocar. Então, hoje eu estou com 46 anos, eu estou no climatério, numa pré-menopausa. E eu percebo nas conversas com as minhas pacientes como essa é uma idade sofrida às vezes para a mulher. Né? Como a sociedade exige em vários pontos e como a gente precisa se colocar num lugar melhor. Sim. A gente precisa fazer essa escolha e uma escolha consciente do que é melhor para mim, de como eu vou me cuidar agora. E daí vem a questão do profissional que eu vou escolher para fazer esse caminho junto comigo. Junto, é uma jornada acompanhada. Isso. Né? Não pode ser solitária. Não precisa ser solitária. E às vezes as mulheres também estão esquecendo disso. Porque elas são muito assim, estão travestidas desse manto de guerreiras, né? Nós fazemos tudo, temos vários papéis, mas a gente às vezes não se acolhe com um pouco mais de humanização, mais compaixão, né? De a gente negar traços, de a gente negar a nossa história que vem lá de trás, como você falou. Então, isso é muito importante trazer esse olhar também, da gente gostar do jeitinho que a gente é e não lá da capa de revista, né, doutora? Isso. A capa de revista, ela é muito fora da nossa realidade. Muito fora, né? Muito opressora, né? Isso. Existem, sim, mulheres com uma beleza muito única e deslumbrantes, mas não significa que todas nós temos que se comparar com esse padrão de beleza. Isso é muito injusto. Muito injusto. Principalmente porque a gente está vendo ali um retrato, uma foto, até mesmo o Instagram, ele se torna muito injusto em relação a isso. Então, a comparação, ela é muito doído para a mulher. E uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes, que eu, Catiúcia, eu não quero ser guerreira, eu quero ser sábia. Ótimo. E a mulher sábia, ela sabe quando ela vai descansar, quando ela vai trabalhar, quando é o momento de ajudar alguém, porque a mulher ela tem um papel fundamental na família. Sim. Normalmente é ela que dá essa liga para tudo que acontece. Uma mulher uma família com mulheres fortes é uma família unida. Sempre tem alguém, uma mulher que está ali coordenando tudo isso. Mas essa mulher, ela também precisa ser cuidada. E ela precisa se cuidar. Então, eu não quero ser uma mulher guerreira, eu quero ser uma mulher sábia.
Que maravilhoso isso. Que maravilhoso. Tu querias continuar alguma coisa? Perdão, é que foi tão lindo essa questão da sabedoria, né? Então, eu vou só aproveitar um passinho para trás. Tu vens com 16 anos. Sim. Novinha, novinha, né? 16 anos para Blumenau. Não, eu não fui para Blumenau com tu 16. Com 16 anos eu fui morar numa cidade que ficava a 1 hora da casa do meu pai e da minha mãe, mas morando sozinha. E isso há 30 anos atrás. Muito diferente de hoje. Não tinha WhatsApp, né? Não tinha nada disso. Nada. Com 17 eu fui morar em Florianópolis sozinha. Que daí foi um passo um pouco maior para fazer terceirão e daí prestar vestibular. Tu vem de escola pública? Vim de escola pública. E aí tu passas na... Eu passei aqui na FURB. Na FURB. Que legal, né? A gente vê esses modelos também, né? De que a gente não pode também achar que a gente tem que ter as melhores escolas para poder ter algumas outras posições depois ou outras entradas, porque quando a gente quer, doutora Catiúcia, a gente consegue, né? Consegue. Eu acho que eu percebo isso em ti, assim, já percebo a garra que tu tens com as coisas, ou seja, que tu vens de escola pública, com 16 anos sai de casa, com 17 vai para Florianópolis, né? É isso, né? Sim, com 17 anos eu morei em Florianópolis, então meus pais estavam a 8 ou 9 horas de distância. Naquela época que a gente tinha que usar orelhão para se comunicar, era orelhão e carta. Então, ali eu tive que exercer essa questão da autonomia, da responsabilidade. Tudo isso me ajudou em várias fases depois do trabalho. A gente vai sendo construída e lapidada durante a vida, né? Sim, que legal, né? E aí tu passas para medicina. Tu já sabias que tu querias ir para a linha da dermatologia? Não, eu pensava em pediatria. Quando eu entrei na faculdade, eu pensava muito em pediatria, mas me apaixonei pela dermatologia e nas férias eu fazia estágios. Então, eu ia para outros lugares, para hospitais. Então, eu fui até o hospital universitário, fiz um estágio lá para vivenciar a dermatologia antes de escolher fazer a residência médica em dermatologia. Fiz em pediatria também, na época. E optei pela dermatologia. Que legal, que interessante, que bacana. Porque olhando assim, pediatria também combina contigo, né? Combina, engraçado. Combina também combina. muito. Tu tens crianças também? Eu tenho 2 filhos, né? O Gustavo e o Felipe. O Gustavo com 16, o Felipe com 11. Mas tu atende criança também? No consultório, eu atendo a partir da adolescência. Da adolescência. Isso é muito interessante também. Já traz um olhar. Também traz um olhar. Porque chega uma hora da vida da menina, por exemplo, né? Sim. Que ela precisa ter um acompanhamento diferente. Penso porque eu tenho uma filha também, uma menina, né? E daqui a pouco eu vou precisar também. E elas vêm de uma geração, essa geração adolescente agora, que elas gostam muito de produtos e maquiagem, e skincare. Então, uma orientação em relação a isso para elas é extremamente importante. A nossa geração não teve isso. É verdade. A gente não gostava muito. Quando que você começou a se maquiar? Pois de grande, quando comecei a trabalhar. Sim, né? Exato, mesma coisa. Mesma coisa. E agora elas não, elas já entendem tudo, elas já maquiam todo mundo da família, elas entendem dos produtos, né? Então, uma orientação do que é adequado, do que não é, de um produto de qualidade, é extremamente importante. Muito importante, né? Então, já que você trouxe o assunto das mais jovens, vamos já trazer essa pauta que eu acho que é bem importante. Porque se cultua, isso sempre se cultuou, a juventude. Né? A questão do jovem, a questão do rejuvenescer também. Acho muito importante. Como é que é a tua visão sobre isso, doutora? Assim, todos nós vamos envelhecer. Isso é inerente da vida e é o que a gente quer. Ninguém quer sair do trem antes, certo? Não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui, isso não está em nossas mãos. Mas o que a gente almeja é ver nossos filhos casar, ter netos, isso todo mundo almeja. Então, por que as pessoas lutam tanto contra o envelhecimento? Porque é tão doído para algumas mulheres quando estão passando por essa fase, às vezes por uma pressão social. Se você for observar, o homem mais velho, ele é valorizado. Um homem mais novo, ele não passa tanta credibilidade. Um homem mais velho para a sociedade, ele transmite uma imagem de empoderamento. A mulher é o contrário. A mulher mais nova pela sociedade, ela tem uma valorização maior. Só que você não precisa esperar a sociedade te valorizar. Hoje em dia, as mulheres, elas precisam se libertar disso, né? E, assim, o envelhecimento, ele vai acontecer para todos nós. A questão é como eu escolho envelhecer. O que eu estou fazendo para
para cuidar de mim a todos os níveis. Não é só uma questão estética. É uma questão de saúde, é uma questão de quem eu sou. Né? Perfeito. A base desse envelhecimento, ela vem de quem eu sou. Quem é a Catiúcia? Como são os hábitos da Catiúcia? O que eu estou cultivando na minha vida para que o meu envelhecimento seja melhor, para que esteticamente eu fique feliz com o que eu vejo e para que eu cultive saúde a longo prazo. O idoso que eu vou ser está nascendo hoje, com o que eu faço hoje da minha vida. Que a gente vai colher os frutos lá na frente. E isso você trabalha nas suas consultas também? Trabalho eu abordo toda a parte do ritmo de vida da paciente, da sua alimentação, toda aquela questão básica, sono, alimentação, ingestão de água, medicamentos. A gente conversa sobre tudo isso na consulta, né? E sobre a questão da estética, dos procedimentos, o que a gente pode estar fazendo para auxiliar esse processo. Uma das questões bem importantes em relação ao envelhecimento é que a questão de estresse e a parte psicológica da mulher, eu acho que é um ponto essencial da forma como a gente se vê, tá? Aquele dia que você não está se sentindo bem, que você está mais triste, está cansada, você se olha no espelho, a sensação que você tem é ruim. Mas não significa que isso é você está só se sentindo mal naquele dia. No dia que você tá bem, que você tá alegre, que você se arruma um pouco mais, você olha no espelho e você gosta mais de você. Então, tirar esse vínculo dessa imagem do nosso estado emocional. Porque o estado emocional da mulher muda. A gente é cíclica, a gente sente um monte de coisa durante o nosso ciclo mensal, né? A gente sente o ambiente, as pessoas, a gente leva isso pra gente. E aprender a amar a mulher que a gente é, sem criar máscaras. Porque a gente cria máscara para a Catiúcia que vai pro trabalho, a Catiúcia que vai pra escola buscar os filhos, a Catiúcia esposa, né? Quem você é de verdade? Buscar essa essência dentro de você. Né? Retomar isso, retomar o teu autocuidado de uma forma mais profunda, de você se ouvir. A mulher tem uma parte dela que é maravilhosa, que é a parte intuitiva. Nós somos intuitivas por natureza. Mas quando a gente vira um trator de trabalho, seja onde a gente estiver, que pode ser em casa, que às vezes a gente fica lá igual uma formiga atômica, fazendo, e a gente não para se escutar, a gente vai perdendo essa sutileza. Sabe? E essa delicadeza que traz esse algo a mais da mulher, que melhora os nossos relacionamentos, que nos traz mais felicidade, que nos faz buscar coisas para que a gente se sinta melhor, que faz a gente ter um olhar mais humano perante aos filhos, né? Essa sensibilidade, essa conexão com a fé, isso é muito feminino. O homem, ele é diferente, ele trabalha com isso de forma diferente. Então, a mulher, nesse contexto social, que a gente quis galgar um espaço, né? Mas é um espaço feminino, não é um espaço masculino. Então, eu trago muito essa consciência para as pacientes. Nossa, que maravilhoso, que maravilhoso. E elas devem sair de lá, assim, muito transformadas, né, com esse processo, porque deve ser uma jornada, não deve ser só um dia. Elas devem ser acompanhadas por você por bastante tempo, porque é muito profundo isso que você está falando, é muito profundo, bate muito na mulher, né? Qual que é a principal queixa da mulher hoje, quando ela, assim, desculpa, eu vou refazer minha pergunta. Qual que é o principal ponto que você percebe que a mulher está precisando olhar para si? Ali que você vê com recorrência nas consultas, seja, você falou alguns pilares, né? Melhorar a alimentação, melhorar o sono, não ser uma máquina de trabalhar, equilibrar os pratinhos. O que você está sentindo que a gente precisaria focar mais? A mulher, ela tem um ponto dentro dela de sempre estar ajudando a todos. Então, é muito comum as mulheres abrirem mão de várias coisas de si, e elas vão perdendo pedaços delas nesse caminho, e elas sempre estão prontas para ajudar quem precisa. Seja uma amiga, seja mãe, seja um filho, seja uma coisa a mais no trabalho que precise fazer. Então, a mulher, ela tem essa doação. E quando ela se doa demais, ela chega a um ponto de esgotamento. E a gente tem que saber o ponto de parar e dizer, até aqui. Agora eu preciso cuidar de mim. Porque carro com tanque vazio não anda,
Uhum. Então, uma pessoa que não está bem, como ela vai servir ao outro se ela não está se cuidando? Então, esse é um ponto que eu trabalho bastante em relação a essas conversas. Ai, Então, toda ótimo. vez que o paciente chega, eu vou conversar como você está, como você está hoje, a família, porque não é um procedimento estético, é uma pessoa que está ali comigo e ela traz com ela toda a história de vida dela. E cada uma de nós, a gente sempre tem uma vivência muito, muito profunda. Cada mulher traz dentro de si algo muito precioso. E é essa preciosidade que eu quero que elas descubram dentro delas. E cada mulher é única na sua trajetória, nas suas características, na sua forma de ser. E quando a gente pensa da mulher no mercado de trabalho, o que faz a diferença é isso. É quando você descobre esse ponto em você e você Sim. traz isso, é a forma como eu atuo ali. Né? O que eu trago ali é a Catiúcia, a forma que a Catiúcia enxerga o mundo, os meus valores, tudo que eu já trabalhei de autoconhecimento. O autoconhecimento é um pilar muito forte na minha vida. A espiritualidade também. Desde muito jovem, eu era aquela adolescente que lia Paulo Coelho, Chico Xavier, Gasparetto. Então, eu sempre busquei o autoconhecimento junto com a minha formação como médica, porque a medicina exige. E eu preciso estar sempre me atualizando, então é uma área que eu preciso estar estudando bastante, e nesse estudo muito ponderamento, então a pessoa que eu sou interfere nesse trabalho que eu estou fazendo. Então esse alicerce forte da ética, do ponderamento, principalmente quando a gente fala em estética, me faz olhar, digamos, para as novidades que acontecem e poder dizer: isso eu vou fazer para o meu paciente, isso aqui ainda não. Isso a gente precisa um pouco mais de estudo ou de adaptação até chegar a um procedimento que eu vou trazer para o consultório, né? E daí a minha caminhada médica foi trilhando junto com essa parte de autoconhecimento e vários cursos e treinamentos e o meu autodesenvolvimento com terapias. Então, esse olhar que eu trago é porque eu passei por todo o processo e eu ainda passo, e todos nós estamos, né, nos descobrindo em cada momento de vida. Teoria e prática, né? É o não só falar como fazer. Tá em consonância. Eu gostei muito desse pilar da espiritualidade. Na prática, como é que tu aplica isso lá? É uma conversa? Hoje em dia... É uma pergunta? Né? Como é que tu trabalhas? Porque isso é um ponto que tem gente que cultiva e tem gente que não cultiva. Eu cultivo muito, eu acho maravilhoso, né? Apesar de qualquer religião, que a gente não está falando disso aqui, mas espiritualidade é todo um outro tema. Como é que tu trabalha isso? É uma coisa delicada ou não? É delicado. A espiritualidade, ela não tem vínculo com a religião. Sim. A gente utiliza a religião como uma forma de espiritualidade. Mas eu vejo muito mais como a forma como a gente vive a religião ou qualquer outro vínculo espiritual na vida, tá? Então, assim, quando eu chego no consultório, meu primeiro momento é um momento de oração. Todos os dias, quando eu chego na minha sala, eu agradeço por aquele momento ali e por todas as pessoas que ainda vão me procurar, sabe? Tu faz isso todos os dias? Todos os dias. Todos os dias, quando eu termino o meu trabalho, eu agradeço pelas pessoas que eu atendi e eu peço que elas sejam guiadas, amparadas, cuidadas. Nossa, maravilhoso. Né? Porque essa força, ela tá dentro da gente, mas a gente precisa nutrir esse caminho. E quando a gente pensa assim na religião, a gente vai para a igreja para a gente lembrar disso, mas a gente tem que trazer isso para a vida. Então, hoje eu prefiro ver a espiritualidade de uma forma mais ampla, uma forma mais aberta, uma conexão com uma fé, uma conexão com Deus, uma conexão com algo maior que rege a vida, né? Então, ali, no momento de um procedimento, às vezes eu fico 1 hora, 2 horas com uma pessoa. E é um momento de conexão, onde eu estou realizando um trabalho técnico, mas ela está conversando. E, normalmente, esses assuntos se abrem nesse momento. Olha só. E a gente tem muitas trocas profundas, né? Em termos da forma de ver a vida, da forma de ver o mundo, né? Da forma de interagir com isso através dos nossos relacionamentos, porque espiritualidade é tudo isso. Não é só acreditar em que Deus existe ou não acreditar que Deus existe, ou não é só a nossa religião.
né? É ter contato com essa fonte verdadeira da vida e usufruir disso no nosso dia a dia. Trazer aplicabilidade disso, né? Não ficar só como se fosse um tema à parte. Isso. Como você colocou, você aplica de manhã, no final do dia, e aí vira aquela energia, aquele movimento que por si só por fazer essas ações, no mínimo, só isso já percebe que a roda ela já começa a girar, né? É uma movimentação muito forte, essa força, né? Eu sou reikiana. Que traz a oração. Então eu aplico o reiki no consultório também. Que legal. Nos produtos que eu utilizo, na água que as pacientes bebem. Tem lá um potinho com mensagens de encorajamento e mensagens positivas. Então, assim, todo esse cuidado, ele é um cuidado espiritual, né? Respeitando as crenças e as religiões de cada pessoa. Sim. Porque, na verdade, espiritualidade é o caminho do amor. Né? Cada pessoa que aqui está, cada ser que aqui vive veio de uma fonte de amor. E é isso. É a gente reencontrar esse caminho. Sem imposições, né? Com certeza. Sem impor as nossas crenças ou impor os nossos credos, enfim, né? Que bacana. Esse pilar realmente, então, ele faz diferença na beleza que vem de dentro para fora. Né? É isso. Não adianta uma mulher que só procura um procedimento estético por seguir algum padrão, por ficar bonito para fora, ela não vai encontrar a beleza verdadeira, a essência, né? Você fala muito sobre essência, né? Falo. Todo excesso, ele demonstra uma falta, tá? Então, assim, se você pensar numa pessoa que está o tempo todo repetindo procedimentos, que daí acaba gerando uma face inestética, com muitas modificações, aquele aspecto muito artificial, por excesso de procedimentos, onde cada vez ela se olha no espelho e ela não se gosta, ela arruma defeitos, ela sempre quer mais, e ali ela vai e não tem um profissional que ponha freio, porque essa paciente já vai procurar um profissional que se identifique com isso. Isso. Né? Que não vai cerceá-la, né? E daí, quando a gente encontra uma pessoa assim, que às vezes é uma amiga, às vezes é uma conhecida, às vezes é alguém que a gente vê na mídia social, aquilo dá um impacto estranho na gente, porque a gente não reconhece mais aquela pessoa. Então, ela se descaracterizou. Eu chamo isso de dismorfismo de imagem. Quando a pessoa não consegue se enxergar da maneira que ela muda a sua imagem para buscar algo que ela não vai encontrar ali. É uma falta que não está ali. Outras pessoas usam isso para alimentação. Outras pessoas vão para atividade física. Exagerada. Atividade física exagerada também é uma falta que você está desviando a tua energia. Espiritualidade em excesso também é uma falta. Quem quer ficar só meditando o dia inteiro e não vai para a vida, também está fugindo. Maravilhoso, né? Os teus Então, pontos. assim, a falta de olhar para a mulher, a falta de eu me olhar, não quer dizer que todo mundo precisa fazer procedimento estético, não é isso. Mas quando eu me escondo de mim e quando eu não quero me assumir no meu ponto de vista e eu critico, eu não consigo ver uma mulher bonita. Uma pergunta que eu faço sempre aos pacientes é: como você se sente quando você vai no mercado e você encontra uma mulher bonita? Uma mulher com uma roupa legal, de salto, maquiada. Qual é a tua sensação? A maioria se compara. Daí não, sai desse lugar de comparação, não é comparação. Porque às vezes assim, você saiu de casa com coque no cabelo, né? E você olha e você... Não é isso que eu quero saber. Qual é a sensação que essa mulher te dá? E na verdade a gente precisa admirar. A beleza, ela está aqui para ser admirada. E para que a gente trabalhe na gente o que a gente quer ser. Então, ter esse posicionamento de como a gente quer envelhecer, né? Então, assim, Catiúcia, eu tô com 46 anos agora, já fiz vários procedimentos que faz parte da minha área e me sinto muito bem comigo, né? Muito segura nessa caminhada em relação a isso, mas eu percebo que algumas pacientes, elas se sentem muito fragilizadas por essa pressão social de ter que ser ou de ter que fazer, desconectadas delas, por isso que eu falo de essência. Qual é a tua essência? Quem é você?
né? Quem é você lá dentro quando você está sozinha? O que você sente? O que você gosta para retomar isso para a vida? Porque a mulher se anula demais. É verdade. E as mulheres se anulam, se comparam. A comparação acho que é a pior coisa que a gente pode fazer hoje em dia, né? E essa essência ela é fundamental para a gente descobrir as várias formas de beleza, né? Porque assim, às vezes a gente vê mulheres que não necessariamente elas estão encaixotadas nesse padrão, mas elas são tão bonitas, né? Que você olha para ela, tem um brilho diferente, você não sabe nem explicar que brilho é esse, mas ela tem um brilho tão diferente, né? E isso é muito maravilhoso. Isso é uma mulher conectada, né? Isso. Ela está conectada, certo? Conectada com ela. A gente percebe quando uma mulher está conectada consigo mesma, né? É isso, conectada com ela, com os valores dela, com quem ela é. A gente foi ensinada desde pequena, Sinara, a recolher o que a gente sente, a não expor o que a gente sente, a não desagradar, a fazer muito para ganhar recompensa, né? Se você pensar como nós somos educadas, sempre foi troca, né? É verdade. Eu realizo isso para ganhar, né? Então a mulher, ela é uma máquina de fazer, ela sempre quer estar, e assim, não é só no trabalho, é em casa. A gente está o tempo todo ali fazendo. Poucos momentos você para ficar sozinha com você, para te escutar, para voltar para dentro, para buscar essa essência que não está fora, está dentro de ti. E essa luz que você percebe, tantas mulheres maravilhosas que você entrevista, elas têm isso dentro delas, o diferencial delas. É verdade. E elas não querem se comparar com ninguém, elas querem contribuir por aquilo que elas são. É verdade, né? É verdade. Uma comparação que eu gosto de fazer em relação à beleza é que, assim, se a gente olhar para a natureza é uma expressão divina. E a natureza é linda, né? E a natureza é linda pela diversidade. É verdade. Né? Pelo excesso de cores, aromas, né? Uma flor não se compara a outra. Para ter um buquê de flor, a gente tem vários tons e vários tipos. Se a gente escolhesse uma só, não seria tão belo. É verdade, que lindo isso. Então, assim, o mundo é belo porque ele é diverso. E aceitar o diferente em ti te permite você aceitar o diferente no próximo. Porque o primeiro passo é não julgar o que você vê fora. Para daí você se empoderar de você. Muito né? bom. Muitas vezes a gente olha para o mundo e a gente molda um padrão nosso interno, né? E esse padrão, às vezes a gente luta a vida inteira contra isso e contra as pessoas e contra o que acontece, e isso não está nas nossas mãos, né? Esse externo não está na nossa mão. O mundo, ele evolui, ele muda, mas você tem uma essência, você tem algo que é precioso, que é teu, você tem traços faciais que são teus, que a gente vai realçar, trazendo luminosidade para o teu rosto, você transmite uma expressão através do teu formato facial, né? A forma como você envelhece me mostra uma característica de cansaço, ou às vezes de uma mulher que passou por uma fase mais difícil na vida. A gente percebe isso na pele, nos traços de envelhecimento. E quando a gente devolve pequenas coisas para o lugar e a mulher tem essa essência conectada, ela se ilumina. Olha que legal. E ela ilumina todos que estão ao seu redor. Porque ela tem esse poder, como você falou no começo. Tem. Né? Tem. É a sua primeira frase. Mulher que está feliz com ela, ela conduz a sua família com uma sabedoria enorme. Ela tem um olhar para a vida que agrega. Agregador, né? A gente está no começo ali do mês das mães. O que tu diria sobre as mulheres que são mães? Pode ser em termos de cuidados, pode ser em termos de algum conselho, porque eu sei que tu tem muita experiência e a gente passa por um mês que se valoriza muito as mães, mas nós somos mães todos os dias e mulheres todos os dias também, né? O que tu diria a respeito disso? Para as mulheres aí que são mães, que estão cansadas, há algo que se possa fazer? Pelo menos alguma prática, alguma coisa do dia a dia? O que você recomenda? Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que tudo passa. Já tem experiência? Tudo passa, né? Acho que são fases da vida, e as fases das crianças pequenas,
como mãe, elas são, assim, ó, o néctar da vida, sabe? O presente dos deuses, assim. Eu, como mulher, quando eu olho para trás e eu me relembro com as crianças pequenas, isso traz pra gente um crescimento muito grande. Eu sou uma Catiúcia antes dos filhos e outra Catiúcia depois dos filhos, né? A gente envelhece mais, sim, a gente se cansa mais, a gente dorme menos, a gente dá prioridade para eles, porque eles viram o centro da nossa vida e eles precisam. A gente tem que ter essa responsabilidade como pais, né? Sim. Que se a gente teve filhos, a gente vai ter esse período grande de doação, mas procure se nutrir aos poucos. Né? Não Sim. se abandone nisso. A mulher não pode, assim, ela vai ter grande parte do seu dia ou da sua dedicação aos filhos, a gente sabe disso, né? Mas olhe para si também. Esse é o principal conselho como mãe, né? Porque os filhos precisam dessa mulher feliz e íntegra. Né? O que eles mais querem lá na frente, quando os nossos filhos forem adultos e eles tiverem as suas famílias, né? Eles não vão olhar pra gente e vão dizer, mãe, obrigado por tu ter deixado de fazer isso ou aquilo. Não é isso, gente. O filho, ele cresce. Eu sou uma mulher que trabalha, que eu não tô em casa o tempo todo. E meus filhos precisam ter essa noção do que é o trabalho, de ter autonomia. E isso gera valores para eles, percebendo que a mãe é feliz com o que ela faz. E existe a balança, a gente vai equilibrando isso, né? Quando meus filhos eram menores, eu trabalhava bem menos. A minha profissão me permite isso. Então, teve fases da vida que eu trabalhei meio período para ficar meio período com eles, porque não tenho família aqui. Sim. Então, não tenho nenhum tipo de apoio. Somos eu, meu marido e sempre contando com funcionárias, né? Então, os meus filhos, à medida como eles foram crescendo, eles precisaram ser mais autônomos, porque eles não tiveram a mãe em casa para fazer as coisas. E eu queria chegar em casa e ter um tempo de qualidade com eles. Então, assim, eu tenho regras até hoje. Então, assim, mochila pronta, potinhos de lanche lavados, coisas pequenas, tênis na lavação, cama arrumada. Então, assim, apesar de ter ajuda em casa, essas coisas de você falar sobre quem você é para os teus filhos e compartilhar a pessoa que você é, tem dias que eu chego em casa muito cansada e eles estão me esperando para jantar. E daí eu falo, hoje vocês vão fazer a janta para a mãe, porque hoje a mãe está muito cansada. E isso faz parte. Ou hoje eu preciso de um tempo sozinha, né? Então, assim, pai, fique com eles um pouco, porque hoje eu preciso de um momento para mim. E a mulher precisa desses momentos dela com ela, né? A minha rotina, ela envolve momentos de oração, eu medito todos os dias, né? Eu gosto de estar fazendo práticas espirituais que eu vou intercalando sempre. Eu não tenho ao longo do dia. Ao longo do dia você vai intercalando algumas práticas? Não, ao longo do período, assim, não... Né, normalmente eu chego no consultório, tenho meu momento de oração, mas isso quando eu chego em casa. Quando eu volto para casa no final do dia, eu preciso desse momento como se fosse um momento de ordem para mim. Onde eu faço uma reavaliação, onde meio que eu descarrego, sabe? Quando a gente trabalha, quando a gente está fora de casa, a gente absorve várias coisas. Isso vale para homens e mulheres. Sim. Tá? E a nossa casa, no meu ponto de vista, é o lugar mais precioso que a gente tem, é onde tem que estar melhor, né? Onde a gente tem que trazer o nosso melhor. E não é normalmente o que acontece. A gente dá o nosso melhor para o trabalho e a gente fica com os nossos restos para nossa família, para as pessoas que a gente mais ama. Então, esses momentos de ficar sozinha, de cuidar de mim, para mim, eles são primordiais. Porque são nesses momentos que eu me reorganizo, que eu me recarrego, que a minha paciência vai melhorar, que eu vou me sentir melhor. Então, tem momentos que eu quero meditar, tem momentos que eu quero ler. Não são períodos longos, mas eu trago isso para os meus filhos e eles percebem isso e eles respeitam isso. Olha que legal, doutora. Então, claro, eles já cresceram vendo a mãe fazer isso, porque hoje a maior parte das mulheres, elas chegam em casa, elas não dão conta nem de chegar no último cômodo. Elas já vão entrando, já é mãe polvo, né? Então vai pegando, as mulheres vão pegando tudo e elas não têm esse momento dessa reorganização mental e física e até espacial mesmo, né?
Que interessante isso. E eles se adaptaram super bem, se adaptam, compreendem, eles têm um Sim, momento. sim. É porque E isso é assim, bem difícil de acontecer, sabe, doutora? Por tem isso que eu pergunto. momentos de ficar com eles, sim. Então, Sim. assim, eu chego em casa, a minha prioridade são eles, Aham, sim. né? Aham. Mas o meu momento comigo, Mas tem um momentinho teu ele aí. me torna melhor para eles. Sim, claro, porque é a qualidade, não a quantidade, né? Isso mesmo, Aham. né? Que Então, interessante. todos lá em casa já estão habituados, assim. Aham. E eles até se envolvem e participam. Então, assim, a gente tem um quartinho de oração, um lugar em casa destinado para isso, que está Olha que aberto para legal. todo mundo. Mas normalmente sou eu que frequento mais, Aham, sim. né? Aham. Mas em momentos que eles precisam, eles vão. Então, assim, isso são valores que a gente cultiva. E pensando em meninos, eu como mães de homens, eu quero criar homens que sejam posicionados em relação às suas famílias, que tragam esses valores, que respeitem e ajudem a mulher. A gente conversa muito sobre isso em casa, das diferenças do feminino e do masculino, né? Em relação assim, ó, o homem tem mais energia, às vezes ele consegue fazer mais coisas. E se a gente quiser ter esse ritmo, a gente vai acabar ficando doente. Então eles entendem que às vezes eu me sinto mais cansada, que eu preciso descansar um pouquinho mais. Só que ao mesmo tempo eu sou aquela pessoa que quando eu acordo de manhã, eu já acordo com uma energia a 1000. Então a gente já sai, já faz coisas. E é assim a vida, né? O que a gente está criando? Esse filho, ele está absorvendo o que da gente? Né? O que a gente está deixando para transmitir em casa? A gente tem que pensar muito sobre isso. Com certeza. E isso também tem a ver com o conceito de beleza, né? Aham. É beleza na construção, num legado, numa obra que a gente deixa. Tem tudo a ver, como tudo está conectado, doutora. Tu sempre teve essa tua intuição de que tu trabalharias todos esses pilares? Porque o teu trabalho é muito rico e muito diferenciado. E vai muito além do científico. E quando a gente olha para médicos, a parte técnica, como você falou, assim, né? A gente vê naquela mercantilização um pouco dos atendimentos, da experiência que se fala tanto do paciente ou do cliente hoje, né? E você traz essa humanização, esse resgate que é tão importante, né? Assim, a parte técnica, ela pode ser aprendida por qualquer pessoa, tá? Isso é treinamento, né? Esse olhar para a beleza, entendendo quem é aquela paciente e até assim um olhar diferenciado para o envelhecimento, de saber onde eu vou usar cada técnica para cada pessoa. Então não é uma receita de bolo Pronta. que eu vou usar para todas as pacientes a mesma coisa. O meu tratamento é muito individualizado, muito. A gente faz um caminho de tratamento, onde a gente vai construindo esse rejuvenescimento. E isso tudo veio da construção da pessoa que eu sou. E é isso que a gente traz para o trabalho. Sim. Né? A gente vai construindo essa pessoa durante a vida. Então, são áreas da minha vida que eu fui trabalhando. Ótimo. Né? Junto com a parte técnica, junto com a parte da medicina, e que agora eu agrego no meu trabalho. Que legal, que legal. Isso seria importante para todos nós, como profissionais, se a gente for pensar em todas as carreiras, né? Como seria importante se a gente trabalhasse outros pilares também, outros olhares, né? Eu gostei, ainda falando sobre pilares, o sono. Você falou que acorda muito disposta. Essa questão influencia demais nessa questão do envelhecer ou não. O sono tem um impacto profundo nisso? O sono, ele é um ponto-chave para a nossa saúde física, mental, tá? Então, assim, o que o corpo faz no sono? O corpo, ele elimina toxinas na hora que a gente dorme. O corpo faz uma função que chama apoptose, é como se fosse um scanner, ele identifica quais as células precisam ser trocadas. Isso é feito no horário do sono. Tem um equilíbrio mental, né, cerebral, que acontece no horário do sono, mas num sono de qualidade. Então, dormir não significa que tem um sono de qualidade. Né? Hoje em dia, a gente está muito ligado ao eletrônico, à tela, e isso estimula algumas áreas cerebrais que é como se fossem choques neuronais ali, que fica o dia inteiro em estímulo, né? Tanto a luz do computador, como do celular, de qualquer aparelho eletrônico. E esses estímulos, mesmo que a gente esteja dormindo, isso continua.
Então, significa que a gente está dormindo, mas o nosso cérebro não parou. Daí, a pessoa acorda e dá aquela sensação, assim, de como se não tivesse dormido nada. Ou desperta muitas vezes à noite, né? Ou dormiu e no outro dia se sente extremamente cansada. Isso significa que esse sono não está de qualidade. E o corpo vai envelhecendo. Pessoas que trabalham no horário noturno envelhecem e adoecem muito mais. Sabe, já atendi vários pacientes trazendo essa questão que, assim, no período que eu trabalhei à noite, eu percebi que eu engordei mais, eu percebi que eu fiquei mais doente. Então, essa pessoa precisa até de um cuidado especial para conseguir ter um sono de qualidade durante o dia, para conseguir fazer esse sono de qualidade acontecer em outro momento. O que gera um sono de qualidade? Trabalhar essa parte aqui, é mental. Tá? Uma mente que não para não consegue dormir. E a gente está ligado o tempo todo a muitas coisas, né? Quantas vezes a gente não acorda à noite lembrando que tem que responder um e-mail, lembrando daquela questão que, né, tinha esquecido de fazer, porque aqui não parou, aqui não descansou e o corpo também não descansa. Tem duas coisas que envelhecem bastante, a alimentação e o sono. Tá? Então, pessoas que dormem mal têm um aspecto, a gente percebe, por exemplo, quando nasce um bebê, que a mãe tá sem dormir, a gente percebe que muda, né? Que fica com um aspecto mais envelhecido. Alguém fica doente em casa, você fica com um aspecto mais abatido. Imagina isso numa vida. Vai ter um impacto pro envelhecimento. A alimentação, o principal impacto é com os açúcares e as gorduras. Existe um processo celular que se chama glicação. Essa glicação, a nossa célula, ela quebra e ela perde o colágeno nessa glicação. A glicação é a ligação de um açúcar na nossa célula, tá? E isso faz muita quebra de colágeno, isso faz muito envelhecimento no corpo todo. Não é só a nossa pele que envelhece, nossos músculos, nossos ossos, nossos olhos envelhecem, tá? Nossos órgãos envelhecem. Então, o envelhecimento, ele é global, ele é completo. E esses hábitos, quando a gente é jovem, a gente vira à noite, a gente faz um monte de coisa e parece que tá tudo certo, que não acontece nada. Uma outra questão é a adaptação do corpo. O nosso corpo se adapta super bem, né? Tanto para o bom como para o ruim. Então, quem dorme pouco vai falar, eu não preciso dormir mais. Eu durmo 4 ou 5 horas e eu me sinto bem. Engana-se, porque o corpo precisa de mais horas. A gente se adaptou a dormir menos. A gente se adaptou a dormir mal. Mas as consequências chegam. E daí vem uma hipertensão, vem uma alteração de tireoide, vem um envelhecimento mais acelerado, vem uma flacidez de pele mais intensa, vem uma olheira bem profunda, vem uma queda do rosto com a formação do sulco. E os fiozinhos de cabelo branco também? Também, tem a ver com isso? mesma coisa, né? Então, a nossa saúde, ela precisa ter uma base. Essa base vai gerar todas as nossas questões de saúde que se dizem genéticas, 90% são evitadas por hábitos de vida. Nossa, bastante? 90%. Nossa. Porque assim, a genética tá na tua célula, mas quem abre a porta é a gente. Né? Então, essa questão de a gente ser autor da nossa saúde e não ficar dependendo só de um remédio, de uma receita médica, de entender que, assim, se eu estou com pressão alta, existiu algo antes disso que fez minha pressão aumentar, e eu posso passar a vida toda tomando um remedinho para baixar a pressão, e depois vem um problema no coração, e depois vem um problema na coronária, e depois vem um AVC, porque as coisas vão progredindo, ou eu posso dizer, opa, apareceu um sinal vermelho. O que eu preciso rever na minha vida? O que eu preciso melhorar da forma como eu estou vivendo, para que eu gere mais saúde na minha vida? E aí você então falou de açúcares e o sono e a alimentação. São os dois. Dentro da alimentação seria o açúcar e a gordura. E a gordura, As gorduras, As gorduras, E a gente não pensa dessa forma, né? Que é o fast food, né? Sim. Que é a sobremesa. Sim. A gente tem hábitos alimentares na nossa região que levam muito a isso. Sim. Por causa dos hábitos tanto germânicos como italianos, né? Então, eles levam muito ao consumo desse tipo de alimento, mas lembrando que sempre é o excesso. Sim. Nada é proibido.
proibido, né? A base da alimentação da pessoa, ela tá desequilibrada. Então, eu abordo tudo isso na consulta. Inclusive, é muito comum algumas pacientes eu pedir auxílio de nutricionista em conjunto pra gente estar tratando. Porque imagina, Sinara, eu vou fazer um estímulo de colágeno na tua pele, tá? Só que você não bebe água, você dorme mal, você tem uma alimentação ruim, você tem um nível de estresse lá em cima. Como que tua pele vai formar colágeno? Sim. Você vai estar investindo no procedimento, porque esses estímulos funcionam assim. A gente aplica uma substância, a pele absorve essa substância e quem vai formar o colágeno é você, é o paciente. Né? Então, esse resultado está inerente a um terreno fértil. Como que está esse terreno? Ele está bem preparado para a produção desse colágeno? E a gente acha que é terceirizar, né? Terceirizar no procedimento e tá pronto. Terceirizar na receita médica, terceirizar no procedimento, né? Então, a doença, ela é um agente vivo da forma como a gente vive. E quando a gente faz modificações assertivas na vida, a gente consegue, sim, gerar muita saúde. Tem muitos programas na Netflix hoje em dia que falam sobre isso. Até recentemente eu vi um que eu achei bem interessante, que eles analisaram os locais onde as pessoas viviam mais. Você já viu esse programa? Das Blue Zones lá? Isso. E você viu que é estilo de vida, alimentação e baixo fator de estresse, tipo alegria, convivência, né? E tem até a história de um senhor que teve diagnóstico de câncer e quando ele mudou de local, ele tá vivo até hoje. Sim. Então, assim, é o meio. É o meio. É o meio. É a forma que a gente vive no meio que a gente está inserido. Então, assim, dá um passo atrás. Olha esse mundão um pouquinho mais longe. Avalia do que você quer participar ou não. O que é para você ou não. Tenha mais consciência das escolhas. Tenha consciência de onde você coloca. Das escolhas que você está fazendo para você, para tua família. Tudo se trata de escolhas mesmo, né? Porque a gente pensa que tudo é culpa do mundo, da sociedade, do mundo da falta de igualdade, né? Mas tem muito a ver com escolhas que a gente faz de forma consciente e inconsciente, né? Impressionante. Eu adorei a gente falar sobre esses pilares, porque parecem básicos, né? Parecem até batidos, mas não é. Né? Sono, alimentação. Eu queria falar sobre atividade física também. A atividade física em relação à pele tem um impacto muito grande. E a atividade física que mais ajuda para rejuvenescimento é musculação. Quando trabalha... A Kelvin já gostou aí. Quando trabalha os músculos, a gente libera substâncias que estimulam a formação de proteínas. Que é a proteína que faz... o crescimento muscular. E o que a nossa pele precisa? Colágeno, que é proteína. As atividades físicas de gasto calórico muito intenso envelhecem mais. Meu Deus, eu já percebi isso. Assim, sabe quando pessoas começam a correr ou começam a fazer alguma coisa assim? Vai participar de uma maratona, quem pedala e às vezes gosta assim, de distâncias muito longas, sempre o excesso, né? São provas, ou são pessoas assim, muito dedicadas. Não quer dizer, né? Não quer dizer um cardio que você faz aí todos os dias, né? Não é isso. Só pra gente desmistificar, para o pessoal não entender, né? Que de repente não pode mais fazer cardio, tem que fazer musculação, né? É aquela atividade física aeróbica intensa e frequente. Ela consome muita gordura, faz quebra de colágeno. Então, assim, quando você não tem os compartimentos de gordura, você vai ver aquele rosto mais emagrecido, uma pele mais enrugada, rugas finas que começam a aparecer com mais frequência e uma flacidez maior até às vezes pelo impacto. Né? A corrida, ela tem um movimento. Então, esse paciente precisa se preocupar com antecedência. Vamos fazer um gerenciamento de envelhecimento pensando numa poupança. Né? Eu gosto da atividade física, é uma coisa que me faz bem, eu não vou deixar de fazer, mas eu sei que eu tenho que produzir mais colágeno, então eu tenho que investir em coisas que façam isso acontecer. Olha só a importância disso, a importância do teu olhar integrativo mesmo, para tudo. Eu gostei muito dessa questão da atividade física, a musculação, então a gente precisa fazer um pouquinho cada dia? Sim, a musculação pelo menos 3 vezes por semana. É o ideal para mulher. Para mulher. Sim. Para fazer um pouquinho de cada grupo muscular, trabalhar o todo, né? Não só, não é só estético, né? A perna grossa, aquela coisa que a mulher às vezes acha que tem que ser, realmente, ela tem que trabalhar o todo, né? Tem que olhar o core, né? Tem que trabalhar essa parte abdominal, os braços para mobilidade. Faz sentido, né? Total sentido. Assim, quando a gente envelhece, a gente perde músculo. Depois da menopausa, mais ainda.
O que mantém o teu osso em pé é o impacto. O impacto vem do músculo, tá? Então, assim, prevenção de ruptura de ligamentos, que acontece muito com as mulheres numa certa idade, que os ligamentos rompem porque o músculo vira gordura, então não tem como sustentar aquilo ali. Prevenção do processo de envelhecimento do corpo. Uma das áreas corporais que menos se trabalha, que é extremamente importante para o envelhecimento, é a região do pescoço e a deglutição. Existem estudos já mostrando que os idosos, numa certa idade, têm dificuldade de ingestão, tá? Então, se recomendam por esses estudos de longevidade, atividades como canto, tá? E fono para esses músculos dessa região mais interna, da região da boca, a glote, a região toda aqui da faringe, para que você tenha uma boa sustentação em relação a isso. É muito comum você ver idosos que não conseguem mais se alimentar, que precisa passar sonda, né, que tem dificuldade de fala. Isso acontece muito, porque a musculatura vai sumindo. E em termos de estética, no corpo todo. Então, o músculo, ele serve para proteger o teu osso. Quando você tem músculos fortes, você vai automaticamente fortalecer o osso. A musculação, ela faz pequenos impactos. Então, assim, tudo com acompanhamento, porque o exagero também pode levar, né, Sem, não precisa ser agora um fisiculturista, né? Não é nesse sentido, né? Necessariamente. Mesmo. Né? Que interessante, a gente falou sobre todos os pilares. Tem mais algum pilar que a gente não falou aqui? Falamos sobre atividade física, alimentação, sono. Estresse. Tá? Então, é a atividade física, a alimentação, o sono, o estresse e a espiritualidade. E a espiritualidade falamos. São os 5 pilares, tá? Assim, o nosso mundo, ele é um mundo mental. Ele é um mundo de planos, de metas, de realizações, de agenda, de ter o que fazer, de compromissos para cumprir, né? De estudos. Então, é a nível mental que a gente elabora, que a gente concretiza, que a gente põe nossos projetos na prática, que a gente organiza o nosso dia. E a gente precisa esvaziar esse mental para que a gente, como se fosse um processo de limpeza mesmo. Por isso que eu tenho os meus momentos à noite para fazer isso. Imagina um monte de fio desencapado que está tudo emaranhado. Esse é o nosso mental. Quando a gente organiza isso, a gente se torna mais leve, mais produtivo, a gente consegue resultados com mais facilidade. E quando a gente tem os problemas que são inerentes à vida, a gente consegue ser mais assertivo e mais positivo na maneira de resolver isso, né? Por um mental bem organizado. Quando a gente não cuida dessa parte de estresse, dessa parte mental, com o tempo a gente vai tendo consequências físicas disso no envelhecimento e a gente vai tendo sinais de depressão, de tristeza, de cansaço, de ansiedade, de esgotamento, de burnout, que são coisas que vão acontecendo por falta do cuidado mental. Esse ponto eu acho que é o ponto mais dolorido da sociedade. Porque hoje em dia a sociedade é dos fazedores. Tá? Quem cumpre meta, quem dá resultado, quem leva as coisas lá em cima, mas desde que isso seja adequado para a tua saúde. Será que a gente precisa fazer tanto? A gente não está estabelecendo limites, né? Isso. Nossa, impactante isso, né? E as mulheres, como a gente falou no comecinho, mais ainda, né? Um burnout absurdo, uma pressão social, as carreiras, os cargos, os salários. Algo que a gente quer correr e parece que não chega, né? E existem fases na vida da mulher, Sinara. Então, assim, aquela mulher que está no começo da sua carreira, que está estudando, que ela está plantando, né? Ela tá mais envolvida com esse movimento. Daí a gente tem filhos, daí a gente normalmente se retira um pouquinho do trabalho para cuidar mais dos filhos, depois a gente volta para esse mercado de trabalho. São fases naturais da mulher. O que a gente não pode é sempre se sentir na falta, na insatisfação. Isso né? É muito fácil Como de se chegar. aquilo que a gente conquistasse nunca estivesse bom e que a gente nunca fosse merecedora de um pouco mais de descanso, de um olhar mais humano para a gente mesmo. E, gente, lá no final da vida, isso não vai ter importância. Tá? Lá no final da vida, o que vai importar para a gente é o quanto a gente se dedicou às pessoas que estavam ao nosso redor, aos nossos filhos, ao nosso marido e a nós mesmos.
tá? Porque todos os bens materiais que a gente conquista, eles são importantes, é uma troca importante da sociedade, mas não é a base de quem a gente é. Não é o que traz felicidade. Sim. Você pode morar num castelo lindo e você se sentir triste, infeliz e sem nada ali dentro, porque falta você. O resgate da sociedade é você se encontrar com você nesse mundo de tantas possibilidades e de tantas coisas e ter esse olhar assim, quem eu sou e o que eu vou oferecer para isso, se mantendo na tua essência. Meu Deus, é muita beleza, não? Essa é a beleza, né? Muita beleza nesse tema, demais. Eu tô olhando pro meu... Já deu meu tempo, Kelvin? Já deve ter passado. Assim, ó, é um assunto tão fantástico que eu acho que é a primeira vez que a gente faz um episódio um pouquinho maior. É a primeira vez. Tão maravilhoso que o assunto a gente vai ter que fazer a parte 2, doutora. Tá bom. Vai ter que voltar um outro dia pra gente fazer a parte 2. Eu trago muito dessa parte humana, né? Não, e o teu material, inclusive, eu quero até pedir se tu puder passar a tua rede social. Como é que as pessoas te encontram? Porque lá tem muita coisa, né? Tu pode passar. Tu queres olhar pra essa câmera aqui, ó, se tu quiser olhar. Sim. O meu Instagram é @doutora Catiúcia Rosário. Né? Vou ficar bem feliz de... Com K, né? Com K. De interagir com vocês lá e da gente ter essas trocas, né? O Instagram agora nos possibilita isso. Ele é uma ferramenta muito valiosa e ali pessoas se conectam com pessoas. Sim. E ali a gente também faz escolhas. Né? Porque a gente escolhe quem a gente vai, que a gente vai consumir. Muitas pessoas me conhecem por ali, veem como é meu perfil, o que eu trago, os meus valores, como é a minha abordagem, para depois vir para consulta. E dá para ver. Realmente como é o teu perfil, dá para ver bem certinho por fora. Então, parabéns pelo teu trabalho, também pela exposição cuidadosa que você está fazendo lá, porque transmitiu tudo aquilo que a gente conversou hoje. Tá? Obrigada. Eu faço sempre uma última pergunta e eu não quero deixar de fazê-la hoje. Eu sempre peço sobre uma mulher marcante. Que característica essa mulher tem? Se tu puder dizer pra gente, seja quem for. Eu acho que deve ser uma resposta da maioria das mulheres que vêm aqui. Então, assim, com toda certeza, a mulher que mais marcou minha vida foi minha mãe. Né? E imagino que muitas respondam quase todas. isso. Porque a gente vem à vida através dessa mulher. E é essa mulher que nos molda na nossa primeira infância e tudo. E a minha mãe é uma mulher de muita força, empreendedora, empresária, que teve muita dificuldade em algumas fases da vida de cuidar dela. Mas eu acredito que a minha ligação com dermatologia tem influência dela, porque ao mesmo tempo ela sempre foi muito cuidadosa com a questão da aparência, cuidar dela, eu digo assim, dos limites, de trabalhar menos, mas ela sempre foi uma mulher muito bem arrumada. Ela foi esteticista por um tempo, por um curto período, onde eu tive contato com isso, mas depois ela já foi auxiliar o meu pai na parte empresarial e ali trabalhou a vida toda. E assim, a geração das nossas mães foram mulheres que viram as suas mães muito dentro de casa. Né? Elas assistiram as mães não terem voz. Sim. Elas assistiram muitas coisas que aconteceram com as mulheres e não acontecem com a gente. Aquela mulher que trabalhava muito dentro de casa, que não era valorizada, que não podia ter uma opinião, né? Então, a minha mãe já cresceu com aquela imagem assim, vou fazer diferente. E ela me criou para ser uma mulher que trabalha, como muitas de nós fomos criadas assim. A minha mãe é uma cozinheira de mão cheia e ela não me ensinou a cozinhar. E eu cobro isso dela, entende? Então, assim, agora eu acho que a gente tem que fazer um movimento um pouco de volta. De um pouquinho mais de equilíbrio, isso, que nós podemos estar no trabalho, mas que nós também somos de casa. E que a gente vai trazer essa leveza fluindo no que é ser mulher. Que ótimo, que maravilhoso. Obrigada. A gente vai fazer uma parte 2, porque tem muita coisa para ser falada. A doutora passou voando. Quero te agradecer a presença aqui por ensinamentos maravilhosos. A gente vai render vários cortes, vai render vários conteúdos, porque é riquíssimo. Vai ser até difícil escolher, né? As partes que a gente vai divulgar também. Mas eu quero agradecer novamente pela tua presença aqui. Até uma próxima, tá bom? Obrigada, Sinara. Obrigada por esse convite e a confiança de me trazer aqui no teu espaço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então eu vou fechando o episódio, mais esse episódio do Mulheres da Pan, aqui da Jovem Pan Blumenau. Se você quiser me seguir, então lá no @, Sinara Maria, no LinkedIn também. Sinara Maria, e até uma próxima.